Então, vamos prosseguir para o parágrafo 13. Bom, gente, a partir do parágrafo 13, o Nietzsche ele já vai tratar diretamente do sacerdote ascético. Aqui ele para de fazer discussões. A gente viu, né, que no parágrafo 12 ele tem uma discussão de natureza filosófica, de natureza epistemológica, onde ele busca se contrapor ao discurso epistemológico a noção de uma verdade neutra e substitui essa ideia pela noção de perspectiva, pelo conceito de perspectiva. A partir do parágrafo 13 em diante, até lá o parágrafo 22, o Nietzsche ele deixa de falar de temas filosóficos, ele deixa de fazer uma discussão propriamente filosófica, vai falar diretamente da figura do sacerdote ascético. Ele vai explorar essa figura do sacerdote ascético nas suas mais variadas dimensões, nos mais variados aspectos do seu modo de viver, do seu modo de agir, do seu modo de pensar. E, tendo em vista, como a gente viu, que a vida, né, para Nietzsche, ela ocupa uma posição tão importante dentro da sua estrutura argumentativa, tá? Ou, melhor dizendo, né, dentro daquilo que o professor João Paulo Vilas Boas está interpretando como sendo a estrutura argumentativa do Nietzsche, tá? O Nietzsche ele começa o parágrafo 13 falando, tratando justamente da vida. Tá? A vida de um indivíduo orientado pelo ideal ascético, ou seja, né, a vida cujas ações e cujas decisões são orientadas a partir de um princípio moral, a partir de um ideal regulador que desvaloriza a materialidade em prol de uma outra existência no além. Essa vida, né, que Nietzsche ele vai resumir tudo isso na expressão vida contra a vida. É uma vida que está contra a própria vida. Ele vai apresentar, vai falar, olha, esse tipo de vida é um paradoxo. Isso é um absurdo. Tá? E retomando a reflexão que a gente tinha feito há poucos minutos atrás, no parágrafo 12. Se todos os argumentos filosóficos são expressões de instintos, os quais, por sua vez, remetem à vontade de poder, então cabe a Nietzsche, como um genealogista, que realmente busca mergulhar nas profundezas da origem dos conceitos morais, né? Que ele não está simplesmente constatando uma realidade existente e buscando inventar argumentos filosóficos para justificar esta realidade que já existe, ou este paradigma moral que já existe. Quem faz isso, no entendimento de Nietzsche, seria aqueles genealogistas que fazem a genealogia azul, né? Os genealogistas ingleses, que ele critica lá no prólogo, no prólogo 7 da genealogia da moral. Para aqueles que não assistiram, ainda fica a dica. Nesse prólogo 7, ele já começa a fazer essa crítica. Nos primeiros parágrafos da primeira dissertação, ele vai continuar a criticar, ele critica o Herbert Spencer e por aí vai. Ele vai dizer, olha, esses caras, esses pseudo-genealogistas da moral, eles estão fazendo uma genealogia azul. Por quê? Porque eles olham para a realidade e buscam inventar argumentos filosóficos para justificar o status quo. O que ele próprio, Nietzsche, está fazendo é diferente. Ele faz uma genealogia cinza, ele vai dizer que a genealogia dele é cinzenta. Por quê? Porque ele desce até as profundezas para entender as dinâmicas instintuais que atuam por trás da formulação, da enunciação e do eventual predomínio dos diferentes sistemas morais. E se tratando do ideal ascético, tá, ele busca, né, justamente fazer isso. E também, se, como foi mostrado, né, como eu trabalhei já lá no parágrafo 12 da segunda dissertação da genealogia, a essência da vida é vontade de poder. Então, vamos ver, né? Quer dizer, se todos os argumentos filosóficos são expressões de instintos,
instintos remetem a vontades de poder. E se a essência da vida é vontade de poder, a conclusão que o Nietzsche chega é que ele não poderia simplesmente concluir isso, falar, olha, né, o ideal ascético, uma vida ordenada pelo ideal ascético é uma vida contra a vida, e ficar quietinho com esse paradoxo. Ele vai tentar, de alguma maneira, entender o que está por trás desse paradoxo. Não pode, por quê? Porque no entendimento de Nietzsche, se a essência da vida é vontade de poder, não poderia existir um tipo de vontade de poder que busque negar a si própria. A explicação precisa ser outra. E a resposta apontada por Nietzsche, né, ela deriva, a resposta que o Nietzsche vai apresentar agora, no parágrafo 13, para tentar resolver esse paradoxo, é uma resposta que deriva da reflexão que o Nietzsche faz sobre o ressentimento, que foi desenvolvida lá no parágrafo 10 da primeira dissertação da genealogia. Tá? Retomando brevemente, tá, gente, a caracterização do ressentimento. Para aqueles que não assistiram, também fica a dica. Só, gente, pode parecer um pouco chato, um pouco enfadonho, eu ficar me remetendo, né? Falo, olha, assistam o vídeo lá de tal coisa. Que fique bem claro, gente, eu não quero que vocês fiquem, pessoal, aqui está no meu vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Eu sei que fazer palestras sobre filosofia com 1 hora de duração não vai me tornar uma celebridade, um youtuber, né? Se eu quisesse me tornar uma celebridade, né, é mais fácil ir pro TikTok, contar piada, né, fazer videocassetadas, fazer coisas, né? Isso aí rende milhões de visualizações, fazer vídeo para criança, né, e todas essas coisas do YouTube, tá? O que eu tô falando aqui é por uma questão prática, tá? Eu não vou ter condições de ficar reexplicando e retomando em detalhes cada um dos conceitos que eu já desenvolvi nos vídeos anteriores. Senão a gente realmente não sai do lugar. A gente precisaria fazer 28 encontros aqui, a gente vai ficar metade, 6 meses para ler a genealogia da moral, né? Cada semana a gente vai falar do negócio. Né? Não, quer dizer, acho que fica muito enrolado isso, tá? Então eu vou retomar brevemente. Para aqueles que assistiram os vídeos, provavelmente vão se lembrar. Para aqueles que não assistiram os vídeos ou não estão com o assunto fresco na memória, fica a dica e o pedido para que assistam novamente, que aí vão conseguir entender. Por que eu falo isso? Né? Porque agora, na terceira dissertação da genealogia da moral, em vários parágrafos, o Nietzsche está trazendo, né? ele está colocando, faz determinados saltos argumentativos que pressupõe, para a gente entender o que ele está dizendo, pressupõe a compreensão prévia das ideias que foram estabelecidas lá na primeira dissertação e na segunda. Tá? Que na primeira dissertação ele não tinha o que fazer referência, então ele está apenas apresentando ali. Segunda dissertação tem algumas referências da primeira e tal, mas agora na terceira, como a gente viu, inclusive o volume de texto da terceira dissertação é um volume de texto mais extenso, o Nietzsche ele continuamente faz essas referências. Tá? Inclusive, gente, se vocês assistirem o vídeo, não quiser dar like, não quiser inscrever no canal, não escreve nada, tá? Não deixa o like. Inclusive, se achar que ficou uma porcaria, dá um like, dá um dislike lá, tá? Eu realmente não estou preocupado com isso, gente, tá? Espero que bastante gente possa assistir as palestras, entender mais sobre a genealogia, mas eu sei que isso não vai monetizar o canal e ganhar milhões de seguidores e esse tipo de coisa, tá? Meu propósito nunca foi esse. Mas vamos lá. Então, retomando aqui, né? A resposta, para Nietzsche resolver esse paradoxo, né? Como é que eu entendo uma vida contra a vida? Tá? Como é que eu posso entender uma vontade de poder, uma vontade de potência, que se volta contra a própria essência dela mesma? Isso é paradoxal no mais alto grau. Para entender isso, a gente precisa retomar algumas ideias que foram desenvolvidas sobre o ressentimento. Brevemente, retomando aqui. Na caracterização que o Nietzsche vai fazer dos ressentidos, que são os 2 primeiros sentidos do ressentimento, o Nietzsche vai dizer o quê? Que os ressentidos eles seriam, primeiro, pessoas fracas e degeneradas. Segunda coisa, são pessoas inibidas. Tá? Ora, a combinação dessas 2 características, como consequência de uma estrutura fisiopsicológica frágil, caracterizada por instintos, pulsões e forças que são, né, dispostas, que estão atuando de forma caótica,
sem hierarquização, tá? A pessoa vivendo ali um constante conflito e tal. Portanto, resultando, né, numa estrutura fisiopsicológica bastante vulnerável, facilmente perturbável. Tá? Tudo isso associado com a inibição, isso é, com uma incapacidade crônica de se livrar dos afetos negativos, dos malogros, tá? Uma incapacidade crônica de engolir o sapo, digerir o sapo, né? Digerir as vivências negativas, as frustrações, os reveses que são inevitáveis na nossa vida. Isso traz como resultado o fato de que o sujeito ressentido ele tem uma experiência de vida fundamentalmente negativa. Tá? Para a gente entender o que o Nietzsche está dizendo, quando ele está falando de sacerdote ascético, a gente tem que deixar bastante claro. Todo sacerdote ascético, no entendimento de Nietzsche, é um ressentido. É um sujeito fisiopsicologicamente degenerado, doentio. Tá? Ora, se a experiência de vida dos ressentidos é uma experiência de vida fundamentalmente negativa, né, a vida em si, vivenciada na sua crueza, na sua dureza, sem nenhum tipo de redenção, sem nenhum tipo de salvaguarda moral, sem nenhum tipo de justificativa, ela seria uma sucessão tenebrosa, insuportável, de malogros, de frustrações, de contrariedades, que chegaria a um nível extremo para os ressentidos. Tá? Insuportável. E nesse sentido, a desvalorização do sofrimento e a promessa de felicidade no além, a desvalorização desta vida terrestre, desta vida material, cheia de malogros, frustrações e sofrimentos, associada com a promessa de uma felicidade, de uma realização plena numa outra vida, isso serviria como consolo indispensável para evitar que essas pessoas, que esses fracos, que esses degenerados, frustrados, né, que eles sucumbam aos vícios, que eles sucumbam à degeneração ou mesmo ao suicídio. Tá? Se a gente puder usar, falando aqui num vocabulário coloquial, a gente pode dizer que a ideia que o Nietzsche está tentando desenvolver aqui é que o sacerdote ascético, tá? Os líderes religiosos, ou em geral toda pessoa religiosa, especialmente os sacerdotes, seria em última instância um sujeito profundamente mal resolvido. O estereótipo de uma pessoa amarga, permanentemente insatisfeita, ressentida, frustrada, aquela pessoa azeda. Tá? Ora, e aí, né, diante disso, o Nietzsche ele continua a explorar esse paradoxo da vida contra a vida. O predomínio da perspectiva moral socrático-platônico-cristã em todas as civilizações ocidentais seria para Nietzsche uma prova incontestável do lamentável estado da humanidade, do ponto de vista fisiopsicológico. Ele vai dizer, olha, a maior parte da humanidade é um bando de doentes, um bando de degenerados, um bando de neuróticos, um bando de frustrados, um bando de mal resolvidos. A gente pode até estender esse diagnóstico de Nietzsche não apenas para as civilizações ocidentais, mas praticamente para o mundo todo. Por quê? Porque na segunda metade do século XIX, tá, o cristianismo já tinha se expandido para populações da África, da América, da Ásia, né, que foram colonizadas nos séculos anteriores. Além disso, havia o domínio geopolítico dos grandes impérios. O Império Holandês, o Império Francês, o Império Inglês, o Império Alemão, o Império Belga, que dominavam militarmente, economicamente, politicamente, submetiam, né, vastas regiões da África, da Ásia, da Oceania, e dominavam economicamente e culturalmente a América, principalmente a América Latina. Tá? Nesse sentido, tá, esse domínio desses grandes impérios trazia consigo, obviamente, a valorização da cultura europeia e a desvalorização das culturas nativas, das tradições religiosas, sociais, etc. Tá? Bom, então, ao falar, né, que olha, né, a Europa cristã de hoje,
Nietzsche, no fundo, ele está falando do mundo inteiro. A gente pode estender esse tipo de diagnóstico de Nietzsche para o mundo inteiro. E o que nós teríamos como resultado é que, portanto, todo o mundo inteiro é um bando de mal resolvidos, né? Um bando de pessoas fisiopsicologicamente degeneradas. Tá? E ele continua, né? O poder do desejo do sacerdote ascético, de ser e de estar em outro lugar, justamente para se livrar do sofrimento inerente à sua própria existência, né? Isso aí seria o principal motor que faz com que ele, o sacerdote ascético, busque se colocar à frente do seu rebanho de fiéis. Então, depois de esclarecer, né, esse paradoxo de vida contra a vida, né, como assim? Tá? A função justamente do ideal ascético seria um artifício para a preservação deste tipo de vida degenerada. Por quê? Porque senão essas pessoas sucumbiriam ao excesso de frustrações e acabariam mergulhando na autodissolução, né, que para Nietzsche seria o uso excessivo de drogas, o alcoolismo, né, entregar-se às paixões até a perda completa da saúde, ou próprio suicídio. E é por isso que ele vai destacar isso, né, que esse aparente paradoxo, ele é um paradoxo apenas aparente, porque no fundo, viver a vida desvalorizando a vida física é um artifício para preservar o sujeito na continuidade da vida. Tá? E aí, mudando de foco, né, ele vai falar do sacerdote ascético, como eu já mencionei. Ele vai dizer, né, que o motor que move, que faz com que o sacerdote ascético busque, né, se colocar à frente do rebanho dos fiéis, é o desejo dele de ser e estar em outro lugar. E aí vem a pergunta, né, mas como é que isso acontece? Como é que a negação, né, pode se transformar num motivador para a afirmação? Em outras palavras, como é que o desejo do sacerdote ascético de negar a vida pode se transformar num motivador para que ele permaneça nessa vida? Para que ele, inclusive, crie um tipo de discurso com o objetivo de salvar outros malogrados como ele, fazendo com que essas pessoas continuem vivendo. Tá? A pista para isso, né? Nietzsche nos dá uma pista bastante interessante. É o domínio sobre o rebanho, o poder social, o poder político, o poder religioso. Me permitam aqui, gente, ler o trechinho do parágrafo 13, tá? Quando Nietzsche ele vai nos dar a dica sobre essa ideia do poder, o exercício do poder como uma pista para a gente entender por que o sacerdote ascético ele usa o seu desejo de viver uma outra vida, de estar em outro lugar, para continuar a afirmar essa sua vida aqui. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui só o trechinho que eu preciso ler. Aqui, né? O Nietzsche ele vai colocar. O homem é mais doente, inseguro, inconstante, indeterminado que qualquer outro animal, não há dúvida. Ele é o animal doente. Ele, né, o homem, o grande experimentador de si mesmo, o insatisfeito, o insaciável, que luta pelo domínio último com os animais, a natureza e os deuses. A chave de leitura que Nietzsche nos oferece para entender esse paradoxo do sacerdote ascético está justamente aqui. O ser humano que luta pelo domínio último com os animais, a natureza e os deuses. Como que a gente entende isso? Vamos lá. O desejo de negar o mundo, ele se associa com o anseio pelo exercício do poder. Na medida em que o poder, seja, né, esse poder social, esse poder político, esse poder religioso, ele faculta o controle sobre o mundo exterior. Esse controle, né, manifesto, como é que esse controle se manifesta do ponto de vista da dinâmica do ideal ascético? No ideal de homogeneização da humanidade, que eu já mencionei quando eu falei do ressentimento,
Genealogia da Moral, primeira dissertação, parágrafo 10, todo ressentido, ele tem por ambição homogeneizar a humanidade, para que ele pare de se incomodar com os diferentes. A alteridade, o outro, precisa ser eliminado ou então domesticado. Tá? Nesse sentido, esse ideal dos ressentidos de transformar todo mundo num rebanho de malogrados, num rebanho de sofredores, esse ideal ele é levado a cabo de diversas formas, como o Nietzsche ele vai nos apresentar nos próximos parágrafos. Resumindo, explicando novamente, a humanidade e o mundo, da forma como eles são, da forma como eles se apresentam, aos olhos do sacerdote ascético, que é um indivíduo ressentido, como eu já disse, eles estariam naturalmente errados. Tá? Seria preciso, portanto, agir no sentido deliberado de corrigir, de melhorar, de alguma maneira transformar a humanidade, para que os ressentidos possam ter o seu desgosto, o seu desprazer, as suas frustrações, os seus malogros atenuados e ou diminuídos. Além deles poderem também gozar naturalmente dos privilégios associados ao exercício do poder sobre o rebanho. Ou seja, em outras palavras, o desejo de negar o mundo se associa com o anseio pelo poder, porque o poder permite o controle. Controlar a realidade. Controlar a tudo e a todos. Por quê? Porque o ressentido, o sacerdote ascético, ele não aceita, ou para ele seria muito duro, se ele no fundo ele aceitar, ele não pode admitir que a sua própria fraqueza fisiopsicológica é a causa do seu sofrimento. Isso seria para ele insuportável, porque ele fisiopsicologicamente é um fraco. Então ele precisa remeter a causa dos seus malogros, a causa dos seus fracassos aos outros, à existência do diferente. E aí, o que ele faz? Ele diz, bom, se eu sofro porque os diferentes existem, então vamos mudar o mundo para que eu não sofra mais. Vamos eliminar os diferentes, vamos castrar os diferentes, vamos domesticar os diferentes, vamos converter os diferentes. Em últimas, ou, no caso mais extremos, vamos matar os diferentes. Pacifica o mundo inteiro, uma sociedade homogeneizada, de homens todos iguais entre si, um gigantesco rebanho de malogrados, um gigantesco rebanho de sofredores inofensivos. Tá? O que a gente vai ver nos próximos parágrafos? É justamente uma reflexão do Nietzsche sobre os mecanismos utilizados pelos sacerdotes ascéticos para garantirem o seu próprio poder sobre o rebanho. Como que eles exercem o seu poder. Tá? Isso vai ocupar boa parte da nossa conversa, não apenas hoje, mas também na semana que vem. E com isso, em princípio, eu termino aquilo que eu havia preparado para vocês sobre o parágrafo 13. Tá? Gente, se ficaram dúvidas, talvez, eu não sei se eu estou fazendo aqui um discurso compreensível, por gentileza, se manifestem no chat. Tá? Então, seguindo adiante, parágrafo 14. Continuando a reflexão sobre o sacerdote ascético. Sobre o modus operandi, o jeito de agir do sacerdote ascético, para garantir o seu próprio poder, para garantir o seu controle sobre a realidade. Nietzsche, ele começa o parágrafo 14, logo nas primeiras frases lá, ele já fala que os doentes são o maior perigo para os sãos. Quando ele fala sobre isso, ele retoma aqui as ideias previamente já desenvolvidas lá nos parágrafos 12, 13 e 14 da primeira dissertação da genealogia. Quando ele vai dizer que o maior perigo para os fortes seriam os mecanismos da cultura, que eles têm a função de domesticar o animal de rapina homem.
né? Eles têm a função de mediocrizar o ser humano, tá? Transformar toda a humanidade num grande animal, num grande rebanho de animais, né, pacíficos. E aqui fica clara também uma das principais razões pelas quais o Nietzsche ele fez o elogio da solidão e do distanciamento do burburinho social. Lá no parágrafo 8, agora, da terceira dissertação da genealogia, lembra? Quando a gente falou que ele vai dizer, né, que, olha, o filósofo, tudo que o verdadeiro filósofo quer é distanciamento dessa barulheira, dessa baderna, discussões sobre política, discussões sobre, né, as trivialidades do dia a dia. O filósofo ele não quer saber disso. Para Nietzsche, afastar-se da sociedade, afastar-se do dia a dia da sociedade, significa também se distanciar da influência exercida pelos mecanismos de controle social. Tá? Então, né, se a gente pudesse fazer uma pergunta hoje, né? Uma atitude. Se Nietzsche vivesse hoje, né? Vocês acham que ele ia fazer questão de ter uma rede social, de ficar atualizando seus stories lá todo dia, né? E falar para o pessoal, pessoal, deixa o seu like aqui, né? Nossa, eu quero, olha, estou com tantos seguidores aqui. Provavelmente não, tá? Provavelmente o Nietzsche seria aquele cara, né? Um cara que, se ele não é um ermitão completo, pelo menos ele almeja ser. Lembrando, gente, que toda essa justificativa de Nietzsche, esse elogio de Nietzsche da solidão, tá? Isso também a gente poderia, né, voltar ao argumento do Nietzsche contra o próprio Nietzsche, para dizer que ele próprio, como um sujeito solitário, como um sujeito que fracassou de forma fragorosa, né, em conquistar amizades, conquistar, né, relacionamentos amorosos e tudo mais, isso poderia ser uma tentativa dele próprio, Nietzsche, justificar a sua vida solitária. A gente pode também dizer isso. Aí fica a critério de cada um. Tá? Mas, dentro aqui das ideias que a gente está trabalhando, eu achei que, né, é interessante trazer essa noção da solidão justamente para se distanciar desses mecanismos de domesticação. Tá? Continuando aqui, o Nietzsche ele vai falar, né, desse quadro de mediocrização generalizada da humanidade. Diante desse quadro, o Nietzsche ele aventa aquilo que para ele seria a possibilidade mais terrível de todas: a perda do temor perante o ser humano. O que significa, em outras palavras, a sua completa domesticação, a sua completa castração. No entendimento de Nietzsche, a domesticação de toda a humanidade, ela representaria o domínio pleno do niilismo. Tá? O niilismo aqui entendido no sentido de negação da vida. Tá? E aqui vale a pena destacar que a palavra niilismo ela é empregada por Nietzsche em mais de um sentido. Tá? Eu já dei uma passada, já desenvolvi esse assunto no vídeo que eu falo sobre os parágrafos 5 e 6 do prólogo. Vale a pena retomar aqui brevemente um dos sentidos da expressão niilismo em Nietzsche, né, do adjetivo nihilista em Nietzsche, significa o sentido de negação da vida. Então nós temos uma filosofia nihilista, valores nihilistas, um discurso nihilista, tá? Uma sociedade nihilista, etc. Né? Em última instância, o que significa isso? Né? Significa um tipo de discurso, uma sociedade, uma perspectiva filosófica que desvaloriza aquilo que o Nietzsche entende como sendo vida, que é a nossa realidade material. Isso também a gente poderia questionar do Nietzsche, falar, Nietzsche, mas, né, para Nietzsche, por exemplo, Nietzsche ele nega completamente a possibilidade de que dentro deste fenômeno chamado de vida exista uma dimensão, por assim dizer, uma dimensão da espiritualidade, uma dimensão da transcendência, uma dimensão do sagrado, uma dimensão do sobrenatural, né, que a gente, uma aspiração do ser humano rumo a algo
para além da matéria. A compreensão que Nietzsche tem de vida é vida fisiopsicológica. Fisiológica e psicológica. Ponto final. Tá? Bom, então, niilismo seria isso. Tá? E aí ele vai, né, fazer aqui uma longa descrição. Primeiro, ele vai falando da sua época, né, que é uma época degenerada. Ele usa a expressão, né, esse ar de hospital aqui, né, essa coisa, nossa, esse monte de gente doente. Essa sociedade de laboriosa, nossa, o pessoal só reclamando, um monte de degenerados, aquela coisa. Na sequência, né, ele também faz uma longa descrição aqui, que ocupa a maior parte do parágrafo. Ele faz uma longa descrição do perfil desses homens. Que homens são esses? Né? Os homens fisiopsicologicamente degenerados. As suas crenças e a sua atuação. Obviamente, ele está falando do sacerdote ascético. Tá? E aqui, vale uma referência interessante. Quem leu, aqueles que leram o romance do Dostoiévski, Notas do Subterrâneo, né, ou Memórias do Subsolo, dependendo da tradução, quem leu esse romance pode facilmente se recordar do anseio vingativo que o protagonista do romance, né, o homem do subterrâneo, o homem do subsolo, ele tinha perante os seus colegas. Né? Ou, por exemplo, né, tem um determinado momento lá que ele narra, inclusive ele faz referência, o próprio Dostoiévski, ele usa uma mesma cena que foi tematizada num outro romance, que veio antes do Notas do Subsolo, antes do Memórias do Subterrâneo, ou qualquer combinação dessas duas palavras, né? Que é o romance chamado Que Fazer? Ponto de interrogação. Tá? Não confundir com o livro do Lenin. Tá? O Lenin, ele escreveu um livro chamado Que Fazer? Ponto de interrogação. Antes desse texto, desse livro do Lenin, houve um romance. Um romance que, literariamente falando, é considerado de péssima qualidade. Ele foi escrito por um escritor russo chamado Chernyshevsky. Ele era, inclusive, rotulado como um nihilista russo. Ele chegou a ser preso pelo governo imperial, lá da época, né, do Império Russo, né, por publicar, né, na verdade ele era um escritor, e ele publicava textos num jornal de orientação socialista, de orientação anarquista, né, onde ele traduzia, né, os textos de Marx, o texto dos intelectuais socialistas, ou textos de anarquistas, teóricos anarquistas, etc. Ele traduzia para o russo e publicava nesse jornal. Posteriormente ele foi preso. Tá? E ele escreveu esse romance, Que Fazer, enquanto ele estava preso. Demorou vários anos e tal. E tem uma determinada cena onde tem um nobre, né, ainda existe essa avenida em São Petersburgo, né, que a avenida é a Avenida Nevsky, que é naquela época, né, na segunda metade do século XIX, eu não sei hoje. Naquela época era uma das principais avenidas de São Petersburgo, aonde a nobreza, os homens e as mulheres de boa família, iam dar os seus passeios à tarde. É uma avenida muito movimentada. E há uma cena que primeiramente foi tematizada por Chernyshevsky, aonde um nobre, né, ele vai andando, e ele não cede, né, ele está vindo de frente desse nobre, um plebeu, um camponês lá, um sujeito, né, da plebe, e o nobre, ele não cede o espaço. Pelo contrário, ele espera que o plebeu, justamente pela sua condição social e econômica inferior, que o plebeu, né, o cara mais pobre, ceda o espaço para o nobre. Aí, dentro do romance do Chernyshevsky, essa cena tem uma determinada conclusão, né, tem um determinado sentido lá, e o Dostoiévski, ele tematiza essa mesma cena, nessa figura do protagonista, do homem do subterrâneo, aonde, inicialmente, ele está andando e ele toma uma ombrada, né, ele toma um choque, assim, porque o nobre, ele não desvia o caminho, ele vai e praticamente empurra, né, o homem do subterrâneo, atropela. E ele, como sendo um cara fraco, né, ele tomou, ficou dolorido, e ele fica remoendo aquilo.
né? Como sendo um malogro, um fracasso, uma coisa terrível. E ele fica noites e noites sem dormir, planejando, elaborando minuciosamente um estratagema para que ele vai se encontrar com aquele mesmo nobre que vai passear todas as tardes, mais ou menos no mesmo horário, naquela avenida. Ele vai se encontrar com aquele nobre e ele não vai ceder passagem para ele. E aí ele fica preocupado, gasta um tempão, páginas e páginas, né, se preocupando com as maiores minudências ali. Ele compra uma gola, ele gasta um dinheiro que ele não tem para comprar uma gola, né, uma gola mais chique para o seu casaco, para aparentar que ele teria supostamente uma condição social mais favorável, e ele seria equivalente àquele nobre, e não sei o quê, e fica um tempão ali. Essa personagem, para quem leu esse romance, ou para quem não leu, né, fica a dica para que lê, ele tem justamente esse perfil que Nietzsche está descrevendo aqui no parágrafo 14, um sujeito, tá? Primeiro, né, um sujeito melindroso, que se ofende por qualquer coisa, um sujeito vingativo, que fica focado nesses estratagemas, né, nessas minudências, nessas estratégias subterrâneas, subterfúgio, manipulação e tudo mais. Tá? No entendimento de Nietzsche, esses anseios de vingança seriam motivados por quê? Né? Pela constatação da própria impotência do sacerdote ascético perante os indivíduos fortes e bem logrados. Ou seja, eu sou fraco, não consigo bater de frente com aqueles caras nobres, com aqueles caras fortes. Então eu vou bolar todo um estratagema para eu derrubar ele usando da minha astúcia, usando de traição, de mentira, de subterfúgios e etc. Tá? A longa descrição desse trecho da página 14, desculpa, do aforismo, do parágrafo 14, a longa descrição desse trecho serve de complemento para o parágrafo 6 e 7 da primeira dissertação da genealogia da moral, aonde o Nietzsche ele havia tematizado a primeira transvaloração de todos os valores, né? A revolta dos escravos na moral. A gente agora, complementando com a leitura do parágrafo 14, a gente entende que a forma por meio da qual as ovelhas conseguiram finalmente condenar e vencer as aves de rapina, assumindo o controle da sociedade, foi uma forma de subterfúgio, de estratagema, de traição, de mentira, de apunhalada pelas costas. Né? Não por acaso, eu retomo aqui, eu citei, né, no vídeo que eu fiz um comentário sobre essas passagens, eu citei algumas personagens de ficção, como, por exemplo, né, no filme e no próprio livro do Senhor dos Anéis, né, a figura do Língua, do Grima, né, do Língua de Cobra, lá. Eu me lembro que houve também uma referência ao Lord Baelish, né, ao dedo mindinho lá da história do Game of Thrones, entre outros personagens que são fisicamente fracos e que usam da astúcia, da sua inteligência, como estratagemas para subjugar outros personagens mais fortes e alcançarem os seus objetivos. Na base da falsidade, da mentira, né, da traição e por aí vai. Tá? Bom, na sequência dessa longa descrição aqui, que o Nietzsche nos apresenta no parágrafo 14, ele faz uma referência bastante misógina aqui, né? Sobre a mulher como uma dominadora, tá? Que ela subverte pela força, né? Por essa falsa sutileza. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Aqui, né? A vontade dos enfermos de representar uma forma qualquer de superioridade, o seu instinto para vias esquivas que conduzam a uma tirania sobre os sãos, né, sobre os saudáveis. Onde não seria encontrada essa vontade de poder precisamente dos mais fracos? A mulher doente em especial. Ninguém a supera em refinamento para dominar, oprimir e tiranizar. Nisso a mulher doente nada poupa, vivo ou morto. Ela desenterra de novo as coisas mais profundamente enterradas.
né? Os bogos dizem, a mulher é uma hiena. Bom, excetuando-se, né, tirando aqui o caráter notoriamente misógino desse comentário, e eu já fiz referência a essa característica dos textos de Nietzsche nos comentários anteriores, né? Nietzsche é um filho do seu tempo, ele é um filósofo alemão, europeu, segunda metade do século XIX, numa sociedade profundamente machista. Tá? É uma ilusão a gente imaginar que não só Nietzsche, como qualquer outro filósofo, em qualquer outra época, em qualquer outro lugar, seria um sujeito, um sábio, acima do seu tempo, desligado das vicissitudes do mundo. Essa pessoa simplesmente não existe, gente. Tá? Se é um ser humano, ele está afundado com os seus pés na sua realidade social, política, cultural, econômica e religiosa, incluindo os preconceitos, né? Incluindo aquele tipo de comportamento, aquele tipo de visão de mundo que hoje nós, né, uma pessoa razoável condena, né? Fala, nossa, mas né, o cara falando assim das mulheres. Bom, feita essa observação, vale aqui mencionar, eu estava refletindo sobre essa passagem, né, que ela faz referência, poderia ser, né, o valor filosófico de uma passagem dessa, apesar de ser misógina, poderia fazer referência aqui, por exemplo, à figura da Dalila, do Velho Testamento, né, do Sansão e da Dalila. Porque a Dalila, ela vence a força, a invencibilidade do Sansão com a astúcia, com a sedução, com a mentira, né? Ela vai devagar, ela vai comendo pelas bordas, né? Ela vai devagarinho, sem pressa, monta o seu estratagema para derrotar o grande herói Sansão, o grande invencível Sansão, né? Então, a gente poderia fazer essa referência aqui, mas óbvio, né, que essa é uma referência que não justifica o caráter, obviamente, misógino desse comentário. Bom, na continuidade aqui, né, Nietzsche ele avança na descrição. Ele avança na sua descrição, né, do homem ressentido e tudo mais, e ele faz aqui uma menção também ao Eugen Dühring, tá? Que é um filósofo contemporâneo de Nietzsche, que já foi tematizado lá no parágrafo 11 da segunda dissertação da Genealogia da Moral. Para quem, né, se quiser se lembrar ou quiser saber da onde exatamente o Nietzsche, né, tá tirando esse diálogo aqui, por que ele critica o Dühring e tudo mais, tá lá. Beleza? E ele, né, avança no parágrafo 14, mostrando, tematizando justamente a descrição de como que aconteceria esse envenenar, como que os fracos eles envenenariam os saudáveis. Como que eles como que eles conseguiriam convencer os saudáveis a se envergonharem dos seus próprios instintos. Eu não vou fazer a leitura minuciosa desses trechos, porque eu acredito que eles são autoexplicativos, tá, gente? Eles são bem fáceis de se entender. Se alguém tem alguma dúvida específica sobre algum desses trechos, pode, por gentileza, perguntar aqui. E repudiando justamente essa prática dos homens fracos, né, de envenenarem, de tentarem ali com seus estratagemas enfraquecerem os saudáveis, o Nietzsche ele afirma que os saudáveis eles deveriam ser separados dos fracos. Eles deveriam viver separados dos fracos. Essa passagem ela merece uma leitura, tá? Porque é uma passagem bastante polêmica. Me permitam aqui ler. Tá? Ele, aqui no finalzinho do parágrafo 14, Nietzsche ele coloca: fora com esse mundo ao avesso. Fora com esse debilitamento do sentimento. Que os doentes não tornem os sadios doentes. E ele prossegue. Mas isso requer, acima de tudo, que os sadios permaneçam apartados dos doentes.
guardados inclusive da vista dos doentes, para que não se confundam com os doentes. Ou seria por acaso sua tarefa ser enfermeiros e médicos? Não poderia haver pior maneira de desconhecer e negar a sua tarefa. O superior não deve rebaixar-se a instrumento do inferior. O patos da distância deve manter também as tarefas eternamente afastadas. E ele prossegue. Essa é uma passagem bastante polêmica, tá? Tendo em vista a deturpação dos textos de Nietzsche, que foi realizada pela irmã dele, com o objetivo de aproximar as ideias de Nietzsche do nazismo, a gente já pode, né, imaginar que essa passagem certamente foi sublinhada e destacada pela irmã do Nietzsche, falando, olha aqui, as raças superiores, os verdadeiros alemães não podem se misturar com essa gentalha, né? Ai, não podemos nos contaminar com esse povinho inferior aí, né? Por isso justifica, né, a prática nazista de rotular as pessoas como inferiores e enviar essas pessoas para campos de concentração e, eventualmente, campos de extermínio, deportação e toda aquela coisa horrível que o regime nazista realizou ao longo da história do século XX. Tá? Né? Então, essa passagem ela pode ser interpretada no sentido de um imperativo social. Tá? E, muito embora, né, de fato, a interpretação nazista ela já não é levada a sério por nenhum estudioso de Nietzsche, né? Pelo menos nenhum estudioso sério de Nietzsche. Né? Ninguém que esteja realmente dedicado a ler os textos de Nietzsche com o mínimo de coerência, né, a não fazer fake news e divulgação de qualquer bobagem aí para ganhar audiência, né? Aliás, se eu quisesse ganhar audiência, bastava chegar no meu canal e falar Nietzsche é um nazista e não sei o quê, ia gerar maior polêmica, gente, entendeu? Ia ter milhões de visualizações. Mas eu tenho mais o que fazer da minha vida do que ficar com essa bobagem. Tá? Bom, voltando aqui, né? Embora a interpretação nazista ela realmente já não seja levada a sério pelos estudiosos de Nietzsche, diante, né? Obviamente, houve aí uma notória falsificação, houve uma notória manipulação dos textos de Nietzsche nesse sentido. Ainda assim, é preciso destacar um ponto importante, tá? Existe uma vertente de intérpretes de Nietzsche. Eu vou mencionar aqui 3 nomes, basicamente, né, que é o intérprete em inglês, o Kate Ansel Pearson, tá? O Don Dombovsky, que é um professor de filosofia do Canadá, e o Friedrich Appel, salvo engano, o Friedrich Appel é dos Estados Unidos, né? Eles desenvolvem leituras sobre a política em Nietzsche. Né? Embora eles repudiem a ideia de que Nietzsche seja um filósofo nazista, eles entendem que Nietzsche ele seria um aristocrata, um defensor da aristocracia, um ultraconservador em se tratando da política. E, portanto, esses intérpretes eles entendem que esse tipo de passagem serviria para justificar as bases daquilo que se pode dizer como uma teoria social em Nietzsche. Tá? Em resumo, tá? No que diz respeito à política, no entendimento desses intérpretes, eles diriam o seguinte, olha, Nietzsche ele apoia abertamente a construção, a implantação de um modelo de sociedade aristocrática. Tá? E isso vai ser implantado na base da violência. Então, Nietzsche seria um defensor, né, do emprego amplo e aberto da violência, inclusive da prática da escravidão, por parte de uma aristocracia de homens superiores, os quais teriam a tarefa de assumir o controle, né, de todas as forças produtivas e civilizatórias, com o objetivo de criar as condições adequadas para o surgimento e para o cultivo de uma casta de homens elevados. Tá? E essa casta de homens elevados seria capaz de dar novos rumos para a humanidade, promovendo o desenvolvimento de uma cultura superior, etc, etc. Essas ideias, elas estão expostas de uma forma resumida, né,
no primeiro livro sobre que relaciona Nietzsche e a política, que foi traduzido, acho que foi publicado aqui no Brasil, né, que se chama Nietzsche como Pensador Político, uma introdução. Tá? A essência da ideia do Kate Ansel Pearson é isso. Da minha parte, por que eu fiz toda essa referência? Né? Para dizer que tem intérpretes que realmente defendem que o Nietzsche ele buscaria estruturar uma espécie de uma teoria social com os textos dele. Da minha parte, e obviamente trata-se de uma interpretação, né? Repito isso inúmeras vezes, eu pessoalmente discordo dessa ideia. Porque eu acredito que a proposta filosófica de Nietzsche, seja no que tange a ética, seja no que tange a política, ela seria uma proposta não universal. Tá? Eu venho mencionando essa ideia, aliás, em vários momentos desse curso. Quando eu falei sobre o parágrafo 7 do prólogo, quando eu falei sobre o parágrafo 5 da primeira dissertação da genealogia, inclusive no vídeo que eu falo sobre o parágrafo 5, eu cheguei a mencionar também essa vertente de leitura, né, do Ansel Pearson e tal, e também no parágrafo 16 da segunda dissertação. Tá? Por que eu acredito, né, que, além do fato da proposta de Nietzsche, né, do lado, vamos dizer assim, né, se Nietzsche, a filosofia de Nietzsche, ela poderia ser grosseiramente separada em duas dimensões. De um lado, a dimensão negativa, que seria a dimensão crítica da filosofia de Nietzsche, e de outro lado, uma dimensão positiva, que seria a dimensão construtiva, né, a proposta de Nietzsche. Aquilo que Nietzsche apresenta em substituição a toda essa unilateralidade político-moral que ele está criticando. Se a gente pode grosseiramente dividir a obra de Nietzsche nessas duas partes, então eu acredito que aquilo que a gente pode entender como sendo a proposta positiva de Nietzsche, né, o lado não crítico da sua filosofia, há sim, obviamente, uma proposta positiva, uma proposta de Nietzsche. Só que essa não é uma proposta para a humanidade. Ela é uma proposta para um seleto grupo de pessoas. Quem que é esse seleto grupo de pessoas? É o nós filósofos. Lembra que eu fiz referência no começo do nosso encontro agora ao Zaratustra, né? A dissonância, como é que eu falei? A clivagem discursiva entre o homem louco da Praça do Mercado, do aforismo 125 da Graciência, e de outro lado, né, o povão que está lá no mercado, que ninguém entende o que ele está falando. Né? Ou o discurso do Zaratustra que está tentando falar uma coisa e as pessoas que estão lá na cidade que não estão entendendo o que ele está falando. No meu entendimento, a presença desse tipo de recurso estilístico utilizado por Nietzsche é um indicativo, a meu ver, de que a abrangência da proposta de Nietzsche não estaria de forma alguma, não objetivaria de forma alguma alcançar a todos. Pelo contrário, ela estaria restrita a um pequeno grupo de leitores, os seus bons leitores, aqueles, né, os nós filósofos. E, além disso, além desse argumento, tá, as menções que o Nietzsche faz, né, as referências que o Nietzsche faz ao assunto, né, quando ele vai dizer, bom, mas como que tem que ser a sociedade? Né? Essa, por exemplo, é uma pequena passagem, né, que o Nietzsche ele não aprofunda esse assunto. Tá? Essas menções de Nietzsche a esse assunto não seriam suficientes, no meu juízo, para se estruturar propriamente uma teoria social. Porque elas são muito poucas, são muito esparsas. E, além disso, elas permitem interpretações distintas. Tá? Apenas para citar um pequeno exemplo aqui. Né? Quando Nietzsche ele fala, por exemplo, que aqui, né, os fortes, os saudáveis, eles tinham que ser apartados dos fracos. Será que a gente não poderia, simplesmente, ao invés de interpretar isso como uma teoria social de uma sociedade, né, estamental, de uma sociedade dividida em castas separadas e incomunicáveis entre si, uma sociedade profundamente segregada, a gente poderia simplesmente dizer, olha, aqueles poucos leitores, né, aqueles poucos que estão dispostos a me acompanhar na leitura, essas pessoas devem seguir aquele conselho que eu apresentei lá no parágrafo 8, de que o bom filósofo, né, ele não está interessado no burburinho do dia a dia e ele vai se isolar.
ele vai ser um solitário, né? Ele vai ser o cara que vai viver mais ou menos apartado da sociedade. Como a gente já viu, apartar-se da sociedade significa apartar dos mecanismos de disciplina e de controle social, e também significa apartar-se, no caso, né, da vista, né, do contato excessivo com esses povos, com essas parcelas da sociedade fisiopsicologicamente degeneradas. Eu estou esboçando aqui uma outra interpretação possível dessa passagem. Tá? Eu não vou mais me aprofundar nesse assunto. Tá? Para quem quiser se aprofundar nesse assunto, eu indico aqui a leitura do meu livro. Tá? Eu publiquei um livro pela editora da UFPR. Eu vou disponibilizar o link aqui no chat. A edição física do livro ela já está esgotada. Foi uma tiragem bem pequena. Mas a editora da UFPR fez o e-book. Então está aí, foi o trabalho que eu fiz no meu mestrado, tá? Niilismo e Grande Política em Nietzsche, aonde eu busco justamente responder, não apenas responder a essa interpretação, né, a essas interpretações que entendem que Nietzsche ele teria uma proposta política, uma proposta social, como também eu busco responder, né? Poxa vida, Nietzsche está falando de política em vários momentos ao longo da sua obra. O que é que ele está querendo dizer com isso, então? Né? Nietzsche tem uma proposta política? Qual que é a proposta política de Nietzsche? Para aqueles que tiverem interesse sobre esse assunto, sintam-se convidados aí à leitura do meu livro. Tá? Bom, continuando aqui, né? Então, se o Nietzsche ele, né, não faz esse imperativo social, essa teoria social, o que é que ele faz? Faz ele recomendações aos seus poucos leitores para que cultivem o afastamento social. Tá? Eu interpreto essas passagens na mesma esteira daquela interpretação do elogio da solidão que o Nietzsche faz lá no parágrafo 8, agora da terceira dissertação, sobre o qual nós conversamos há poucos dias atrás. Bom, gente, e com isso eu termino o parágrafo 14. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas dúvidas e nos comentários. O Carlos nos coloca. Professor, refletindo sobre a frase só acredito num Deus que pudesse dançar, pode-se dizer que Nietzsche faz uma alusão à mitologia grega, confrontando os deuses Apolo e Dioniso. Ou seja, a razão apolínea em confronto ao desprendimento do modo de vida dionisíaco? Sim, Carlos, a gente pode interpretar dessa forma. Aliás, foi uma referência muito interessante que você colocou aqui. Tá? Muito interessante mesmo. Né? Só acreditaria num Deus que soubesse dançar. Quer dizer, só acreditaria em Dioniso. Porque o diagnóstico da decadência da arte que Nietzsche apresenta no Nascimento da Tragédia é justamente um diagnóstico que a causa desse diagnóstico, desse tipo de arte degenerada para Nietzsche, é o predomínio só do apolíneo. E o que ele busca justamente é encontrar, ele aponta, né, na arte wagneriana, encontrar justamente o princípio, ou de alguma maneira, a reinserção do dionisíaco na arte. O Joilton coloca aqui uma pergunta. Nesse sentido, podemos afirmar assim como para os religiosos a moral de suas religiões é absoluta, para os filósofos, até Nietzsche a moral seria a Circe. Ou seja, cada filósofo desenvolveu e plasmou a sua filosofia influenciado pelo corpo e tentou deixar absoluta, sem aceitar as perspectivas que divergiam das suas, ou sem dar esta possibilidade em seus escritos, ao pluralismo de ideias. Exatamente, o Joilton. É por isso que o Nietzsche, no finalzinho do parágrafo 6 do Além de Bem e Mal, ele vai nos dizer que todo instinto busca fazer filosofia e busca a dominação, busca o predomínio absoluto. Isso faz parte da dinâmica, né, da forma como Nietzsche entende essa dinâmica dos impulsos, essa dinâmica vamos falar assim, das forças, né, tal como ele nos apresenta,
tal como ele, como isso se insere, vamos falar assim, né? Tal como essa dinâmica de impulsos, ela se estrutura dentro da compreensão da realidade como um grande conflito entre vontades de poder ou vontades de potência. Parabenizo ao professor pela exposição. Obrigado. Ellen nos coloca: a violência baseada no gênero, expressada pelo pensamento de Nietzsche, é reproduzida até os dias de hoje, por mais que tenhamos alcançado consideráveis avanços na luta pela igualdade de gênero. Desde os tempos mais remotos, o homem atribui a responsabilidade de suas fraquezas e erros à mulher. Nos casos de feminicídios ou violência doméstica, por exemplo, sempre surgem justificativas machistas de culpar a vítima do gênero feminino. Historicamente, né, condenação de Eva, né, quem que expulsou? A Eva que é a culpada. Né? O Adão se mostrou inocente, falou, foi ela que deu a maçã, né? Ele comeu, mas foi ela que deu. Então, não só, eu estou citando esse exemplo aqui da tradição cristã, né? Mas, sem dúvida nenhuma, Ellen, né? É um problema grave a violência, o feminicídio, né? A violência contra as mulheres e a violência de gênero como um todo, né? Abrangendo também as comunidades LGBT, é um problema grave e, então, de forma bastante interessante, né? Nós já falamos sobre isso, né? Em outros encontros, nos quais eu procurei destacar justamente a pesquisa da professora Caterine, que infelizmente não está podendo nos acompanhar nesse nosso encontro agora, mas ela se apropria das ideias de Nietzsche para pensar os problemas da intolerância e da violência de gênero. Né? Então, até mesmo Nietzsche, com a sua misoginia, permite que a gente encontre recursos teóricos dentro das suas ideias para pensar esse problema. Eu agradeço a todos e a todas, mais uma vez, pelo interesse, pela paciência, tá? E desejo a vocês uma boa semana. Espero que todos possam aí estar presentes online na semana que vem e a gente vai conversando. Um grande abraço e uma boa noite.